Olá, boa tarde aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula de Geografia para os nonos anos aí do ensino fundamental dos anos finais. Lembrando aí que é uma aula aí do quarto bimestre. E aqui comigo, né, tá aqui presente, né, vocês podem conhecer, né, apesar de ele estar sendo um professor mais do ensino médio, o nosso digníssimo professor de História aí do ensino médio, o professor Alcides Guerreiro. Guerreiro. E hoje você descobriu que era parmesano também. É parmesano, né? Pois é. Gente, boa tarde a todos. Acompanhem. O tema é super legal, está sendo super bem trabalhado. Vamos lá, Russão. Então você pode falar do tema, né? Já que você comentou do tema, pode ler o tema aí. Bota no LED é o papel da produção agropecuária no mundo. E como tem a parte 1, muito provavelmente, né, professor, o senhor vai estender isso para uma parte 2, algumas outras abordagens, não é verdade? É verdade, né? O tema é bastante abrangente, então por isso que ele foi dividido em 2 aulas. Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje? Então a habilidade de hoje é a habilidade do nono ano, a habilidade 13, analisar o papel da produção agropecuária na sociedade urbana e industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. A unidade temática é Mundo do Trabalho, e objeto do conhecimento, cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. E, logicamente, né, a gente sempre começa aí com um vídeo, né? E vai ter um vídeo muito interessante para vocês assistirem aí, acompanharem. Fala aí sobre os agricultores familiares produzem 80% da comida do mundo. Daqui a pouco a gente volta. Mais de 90% dos 570 milhões de fazendas ao redor do mundo são administradas por uma pessoa ou uma família. A agricultura familiar produz mais de 80% da comida do mundo. Essas famílias que cultivam alimentos, peixes, trabalham na floresta, criam aves e gado, têm um importante papel no combate à fome, na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável de territórios rurais. Mas os agricultores familiares enfrentam muitos desafios, como o acesso à posse dos seus territórios e a recursos naturais e produtivos, vulnerabilidade com as mudanças climáticas ou o alto índice de migração urbana de jovens e mulheres, devido à falta de oportunidades nas áreas rurais. Agricultores familiares executam sistemas agrícolas diversificados e preservam alimentos tradicionais, contribuindo tanto para uma dieta balanceada quanto com a preservação da biodiversidade mundial. Eles fazem parte de redes regionais e culturas locais e deixam boa parte de sua renda nos mercados de sua região, gerando muitos empregos. Todas essas características mostram que os agricultores familiares possuem um potencial único para impulsionar sistemas alimentares sustentáveis e produtivos se as políticas ambientais os apoiarem nesse processo. Para isso, governo, academia, cooperativas, sociedade civil e organizações internacionais comprometeram-se em fortalecer a agricultura familiar, não apenas através de assistência técnica, mas também através de esforços para gerar dados, estudos, estatísticas e políticas e regulações nacionais. Diversas fontes de informação, se consolidadas, podem ser ferramentas fundamentais em tomadas de decisão, melhorando a qualidade de vida, especialmente nas áreas rurais. A plataforma de conhecimento da agricultura familiar permite o acesso livre e imediato à informação em todo o mundo, no que diz respeito à agricultura familiar e a seus tópicos relacionados. Ela promove o compartilhamento e a disseminação de conhecimento entre todos os atores envolvidos no desenvolvimento dos territórios rurais. Além disso, a plataforma dá visibilidade às políticas implementadas e ao conhecimento desenvolvido através das colaborações Sul-Sul e Triangular entre as nações. Ela promove também redes de gestão de conhecimento, ao conectar quem busca informações e quem as fornece. Com isso, melhora o aprendizado mútuo e beneficia todas as autoridades especialistas relacionadas ao setor rural. Colaboradores de várias áreas estão participando dessa iniciativa, providenciando conteúdo. Assim, os usuários poderão ter acesso a essas fontes. A busca é bem simples. Selecione a língua e o tipo de documento que procura, dentre os tópicos: políticas públicas, leis, manuais, estudos de casos, estudos comparados, livros, jornais especializados, artigos, vídeos, projetos ou práticas relacionadas à agricultura familiar.
Todo o conteúdo incluído na plataforma está disponível e classificado por região, país, tema e ano. Também é possível fazer uma pesquisa específica com palavras-chave e conceitos técnicos, o que irá fornecer resultados mais refinados. Você tem alguma informação que ainda não foi incluída na plataforma? Você pode compartilhar seu conteúdo e trocar experiências. Sua instituição também pode fazer parte de nossa rede global de colaboradores. Essa é a plataforma de conhecimento da agricultura familiar, fornecendo informação de qualidade disponível para todos, empoderando agricultores familiares ao redor do mundo. O vídeo, né, você viu que mostrou claramente que boa parte dos alimentos produzidos, né, ou seja, mais de 90% das fazendas aí ao redor do mundo pertence a pequenos agricultores, né? Então é importante retratar, né, essa questão aí de se valorizar o trabalho dos pequenos agricultores, não só no Brasil, como no mundo afora, porque mais de 80% aí dos alimentos aí que nós consumimos vem desses produtores aí, que muitas vezes têm dificuldades aí em produzir, né, Alcides? Muito bem lembrado. E por falar em lembrança, eu queria aqui compartilhar o professor Emerson, que mandou no chat para nós que esse tema não é só muito relevante, mas ele se relaciona também com a COP26. É uma lembrança muito legal. E ele chama aqui também a atenção para a participação, aqui na aula, junto conosco, da aluna Maria, do Colégio Jardim da Luz, da simpática cidade de Embu das Artes. É isso aí, Russão. E como sempre, Alcides, o professor Emerson está em todas as aulas com seus alunos. A aluna Maria também está sempre aí presente nas aulas de geografia. Com cativos, certeza, são cativos. São cativos. Estão lá quando eu tinha lá os estádios numerados da cativa, né, eles são sempre estão aí presentes. Aí, mandar um forte abraço aí para você, professor Emerson. E a cidade de Embu das Artes aí é uma das que sempre também aparece aí no chat. Isso é muito legal de falar. Bom, vamos ver aí um mapa que mostra aí países por valor agrícola. Vamos ver aí as cores, né? Então, os países aí mais escuros aí são os países aí que são bem valorizados com a questão agrícola e, principalmente, né, tem a sua produção e seu produto interno bruto baseado também fortemente aí nessa produção agrícola. Então, a gente percebe aí que o Brasil e a Argentina aqui na América do Sul são países aí que são aí top na produção agrícola, né? Junto lá com os Estados Unidos aí no continente americano. Mas nós temos aí a Rússia, nós temos a Índia, nós temos a China, né? Países como também a França. Então são países aí que nós consideramos aqueles países que têm, né, um valor agregado na sua produção agrícola muito valorizado, porque essa produção, além de ser para o consumo interno, também é para o consumo externo, né? Então a gente sabe que principalmente o Brasil aí é um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? Junto aí com os Estados Unidos e junto com a China, né? E a gente sabe que o nosso mercado interno ele é muito abastecido aí pelos pequenos agricultores, né? Os pequenos fazendeiros aí que estão aqui sempre produzindo para a nossa sociedade. E não é diferente aí no mundo afora, como a gente observou. Então, é lógico que a gente viu, a gente não vê essa questão econômica, né? Essa relação de produtores agrícolas. Você pode ter países extremamente desenvolvidos, como é o caso aí dos Estados Unidos e da França, como a gente viu, como podemos ter aí países emergentes, que é o caso aí do Brasil, da Argentina, própria Rússia, a China, que estão lá no mesmo patamar aí de produção desses países aí citados como países desenvolvidos. Vamos lá para a participação da produção brasileira no mundo de carnes, isso dados aí de 2019. Então temos aí, né, os gráficos, né, mostrando aí o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina, né, está lá com 17% nessa relação de carne bovina, né? Nós temos aí, né, as aves, né, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, né? Nós temos aí a carne de suínos, a quarta maior produção, né? E interessante aí, Alcides, primeiro colocado tanto na produção, né, na exportação de carne bovina, como na carne de aves, né? E quarto lugar na carne suína, né? Então observa que o Brasil é um dos maiores produtores de carnes do planeta, além da produção agrícola. Muito bem lembrado isso, porque isso me relaciona a dois fatores, professor. O primeiro, que a gente mantém uma estrutura de abastecimento de mercado externo
que é algo que faz parte da história da economia brasileira, né? Uma economia toda voltada para as demandas exteriores. E a segunda coisa, de repente a gente está percebendo isso, que é a dependência da questão do dólar. Porque se é um mercado voltado para a área externa, cujo fator de parâmetro é o dólar, isso impacta de alguma forma também o consumo interno. Estou falando besteira, professor? De forma alguma, bem lembrado, e é interessante retratar isso. Nós sentimos os nossos bolsos quando compramos aí o quilo da carne bovina, o quilo da carne aí de frango, que é realmente isso, né? Infelizmente, né, os grandes produtores aqui no Brasil, eles têm uma visão para o mercado externo, porque lá se paga em dólar, né? E, logicamente, quanto mais o dólar valorizado em relação à nossa moeda, maior, né, os lucros que tem. Então, a preferência de exportação, tanto é que, volta um pouquinho lá para essa imagem aí dos gráficos, a gente está vendo lá, o Brasil detém 21% da exportação da carne bovina, pô, é quase um quarto, né, de toda a produção mundial. E na de aves, 32%, sendo que, se a gente fosse fazer uma avaliação há 10 anos atrás, tinha países muito à frente da gente, como, por exemplo, a China, que era um dos maiores produtores de carne e de aves, né? E a carne suína, né, que antes praticamente não se tinha exportação de carne suína no Brasil, hoje está aí no patamar de 9%. Então é isso que o professor Alcides falou, né? Essa relação aí do mercado externo, ela foi muito favorecida aí por causa do câmbio, né? E aí as consequências, logicamente, vêm para o mercado interno. Vamos lá, outro mapa lá para a gente ver lá os principais destinos da exportação brasileira, também aí dados de 2019. Olha que interessante aí, Alcides. Comentei da China, né? Hoje a China é o maior comprador de carne de frangos do Brasil, olha lá. Tá vendo? Também é de suínos, né? E só o de ovos aí, que é o Emirados Árabes, né? Então a gente vê lá os frangos tendo lá o maior consumidor, a China, a Arábia Saudita, Japão, Emirados Árabes, África do Sul, Hong Kong, Coreia do Sul, Kuwait, Iraque e Países Baixos, que é a Holanda, né? Então, boa parte dos nossos consumidores de carne de aves, principalmente aí carne de frangos, né? Vamos dizer assim, vem da região da Ásia. Olha que interessante aí. A de suínos, também a mesma coisa, ó, China, Hong Kong, Chile, Uruguai, a Rússia, Singapura, Argentina, Angola, Geórgia e Vietnã, né? Aí já é mais mesclado aí, inclusive com o mercado aí da América Latina. E a de ovos, né? Emirados Árabes, Japão, Uruguai, Cuba, Libéria, Bahrein, Arábia Saudita, Malta, Ilhas Marshall e Hong Kong. Então são esses. Então veja que interessante, necessariamente você não precisa ficar vendendo só para o mercado rico, né? Você tem aí, né, um mercado aí que são de países aí, ou em desenvolvimento ou países emergentes, que compram esses nossos produtos, né, principalmente aí da carne de frango e da carne suína, e os ovos aí que vem aí dos frangos, né, da galinha, né, vem da galinha, né, frango também não dá para falar, né. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, ó. Demanda per capita por produtos cárneos. Tá lá. Então nós temos aí dados de 1993, tá lá, ó, países desenvolvidos aí, ele em média consome aí, né, as pessoas aí de países desenvolvidos consomem em média 77,7 quilos, né, como está mostrando aí, né, inclui aí bovino, suíno, frango, ovelha e cabra, né, a China aí 32,5, a América Latina 46,4, o Sudeste da Ásia 15,4 e a Ásia Ocidental e Norte da África 20,4, a África subsaariana, né, 9,1 e o Sul da Ásia 5,2 quilos aí per capita. Quando fala per capita é por pessoa, né, durante esse período aí do ano de 1993. Agora vejam 2020. Vamos lá passar para 2020, né? Vamos lá para outra, né, que aí aparece aí 83 quilos por pessoa nos países desenvolvidos, ou seja, de 77 foi para 83. Já a China, né, que foi de 32,5 para 59,6, a América Latina de 46,4 vai para 59,1, o Sudeste da Ásia de 15,4 vai para 23,8, a Ásia Ocidental e Norte da África ela vai de 23,7, cai para 20,4, a África Subsaariana de 9,1
para 11,1 e o sul da Ásia 5,2 para 7,5. O que a gente percebe é que nesse período aí de 7 anos houve um aumento muito alto em relação ao consumo de carne no planeta, né? A única exceção aí ficou aí para os países da Ásia Ocidental e Norte da África, aí, que deu uma diminuída. Russão, posso fazer 2 comentários rápidos Faz aqui? 3, 4, você está aí à vontade. Não, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu tenho lido bastante, que nos últimos 20 anos os hábitos alimentares chineses se ocidentalizaram. Isso tem um impacto direto nesses consumos de proteína animal. A classe média chinesa hoje chegou a 800 milhões de pessoas com hábitos ocidentais. Olha que interessante. Né? E é claro, tudo que tem a ver com a China impacta no mundo inteiro. E a segunda coisa, porque quando a gente fala de proteína animal, a gente está falando de crescimento, a gente está falando de um produto fundamental para você ter um organismo saudável, se desenvolver. E a gente olha que os lugares mais pobres do planeta, eles consomem aí um percentual muito pequeno de proteína animal quando a gente compara com os lugares mais desenvolvidos, o que nos dá a entender, me corrija se eu estiver errado, de que o ciclo de pobreza, quando a gente fala da questão nutricional, mesmo com o crescimento do consumo, ainda permanece, é isso? Até porque tem a questão que a gente volta a falar, que foi aquilo que você tratou, do mercado externo. Né? Não há um incentivo para o mercado interno porque não há interesse de se vender mais barato para a população. Essa é a realidade. Então, esses países aí têm essa dificuldade. Né? Primeiro que o valor para países como o continente africano, o valor é muito alto. Né? Então, para trazer esses produtos, encarece muito, né, para o governo e para a população. E, ao mesmo tempo, né, o mercado interno aqui, por exemplo, do Brasil, né, ele tem que pagar um valor mais alto. Né? Para o quê? Por causa que há uma demanda do mercado externo em consumir, como a gente viu aí. Países como a China, né, que o Alcides aqui retratou, tem aumentado aí o consumo bem acima de todos os países ou de continentes que a gente acabou vendo até no próprio gráfico aí, que vocês puderam reparar. Agora vamos ver lá o consumo brasileiro de carne e ovos per capita, isso em 2019. Então tá lá, ó. A carne bovina, 39 quilos por pessoa, né? Enquanto que nós temos aí, né, quer dizer, aquilo aí cai naquilo que o Alcides falou, ó, 0% de aumento em relação ao ano anterior, não teve aumento. Ó. Já a carne de frango, pelo preço da carne bovina, principalmente, né, 42,840 quilos por habitante, um aumento aí de 2,02. A carne suína, 15,300 por habitante, deu uma queda de menos 3,77. E os ovos, que é tão falado hoje em dia, né, que muita gente fala assim, troquei a carne pelos ovos. Né? Tem carro dos ovos onde você mora? Carro dos ovos, é o que não falta. Carro dos ovos. É o que não falta, é carro dos ovos lá. É que eles combinam os preços, né? Virou um cartel, né? É o cartel dos ovos. Né? Você fala cartel, é o mesmo preço, né? Você fala, qual é o preço? É o mesmo preço. Até o supermercado está fazendo o mesmo preço do carro dos ovos, né? Concorrência aí está assim, igualitária, né? Os ovos aí, 230 unidades habitantes por ano, um aumento de 8,49. E isso nós estamos falando, na realidade, de 2018 para 2019, antes da pandemia. Né? Nós não temos ainda os dados de 2020, né? Ou seja, de 2019 para 2020 e depois, posteriormente, né? Quando acabar o ano de 2021, nós vamos ter... E a explosão que nós tivemos no preço da carne hoje... Vai com certeza aparecer vai para os ovos também. Isso. A galera troca proteína bovina por proteína... Ou seja, resumindo, negativo vai ficar na carne bovina, negativo na carne, né, de frango aqui, e vai ficar um aumento absurdo aí no consumo de ovos. Tanto que inflacionou, o carro dos ovos já inflacionou um pouco, não sei se você já percebeu. E tem que lembrar que a gasolina aumentou, né? É verdade. Entendeu? Tem esse detalhe, não podemos também condenar. É verdade. O vendedor de ovos, né? Coitado. A culpa não é só da galinha. Não é só da galinha, não é só do vendedor, também é da gasolina. Vamos para uma enquete aí? Então vamos lá, ó. Vamos lá na enquete lá, ó. Tá lá. Qual país foi o maior produtor e exportador de carne bovina no mundo em 2019? Aí nós temos o item A, Estados Unidos da América, nós temos o B, a Austrália, e nós temos o C, o Brasil. Tá? Nós vamos dar 1 minuto e meio para vocês responderem, tá certo? Daqui a pouco nós retornamos.
É isso aí, já deu tempo aí para vocês responderem. Aí o Alcides vai falar aí a resposta. Vamos lá, Alcides, dá um start aí. Olha, a galera respondeu aqui, mas você depois faz a aferição, hein? Tá bom. Em terceiro lugar, a terra dos cangurus. Austrália. A Austrália com 10%. Então, os 10% erraram. Em segundo lugar, a terra do Mickey Mouse. Os Estados Unidos? Os Estados Unidos Então, com 32%. Então, os 32% erraram. E em primeiro lugar, Brasil! a terra do Neymar. Puxa, tá Eu bom, sabia, né? você para sacanear o Brasil. Brasil, aí, Mas ó. que você fala França, né? Ai, ai. Então, o Brasil aí, né, o maior produtor e exportador de carne bovina, como a gente viu aí nos gráficos anteriores aí. Parabéns aí para quem respondeu corretamente. Para quem não respondeu, acabou de aprender aí novamente que é o Brasil. Vamos lá para o mapa, né, já para a distribuição dos sistemas de produção animal de dados de 2006. Então, nós temos aí alguns países que têm aí, né, uma produção muito maior do que outros, né, até por questões climáticas, questões de solo. Então, tem os pastos, tem os mistos aí, né, de irrigação, né? Alguns países utilizam muito irrigação artificial, principalmente aqueles países que têm problemas, né, com a questão da água, né? A parte vermelha aí aparece áreas onde predominam os sistemas de produção sem terra, né? E aí nós temos algumas regiões, como é lá no continente africano, né, que tem lá os desertos, né? Nós temos a Antártida, que é o deserto frio, nós temos regiões aí na Austrália, que também aparece acinzentado, porque são regiões desérticas, né? No Brasil está aparecendo naquela região ao norte por causa da floresta amazônica, que tem, logicamente, né, a agropecuária nessa região. Então, veja assim, distribuindo no mundo todo, tem regiões aí que países têm maior condições de produzir, né, tanto alimentos como carne, né, e outros com menores condições pelos aspectos físicos dos seus respectivos países. Vamos lá para o índice global de fome. Vamos aparecer aqui, ó. Então, nós temos lá o índice global de fome por país publicado em 2020, né? E aí nós temos aí o mais alarmante são os países aí do continente africano, né, que tem em torno de 35 a 49,% da população, né, com problemas aí de fome, né? O Brasil, né, tem aí menos do que 9,9%, né? Então, o que é complicado, porque é um dos maiores produtores de comida, né? É contraditório, né? Maior produtor e infelizmente, né, ele acaba tendo estragando muito alimento, né, no não caminho. é por falta de produção que não tem comida aqui. Não é por falta de produção, é isso aí. Vamos lá para um mapa rapidinho aí, que a gente vai ver aí, né, a porcentagem de falta de dinheiro para alimentação da população total. Aí, vamos ver aqui o Brasil, né, vai mostrar aí, ó. Então, 2005 tinha 20%, né, chegando a 2017 e 2018, a 30% da população por falta de dinheiro aí para alimentação. Então, nós aumentamos, é isso? Aumentou, lá, tá vendo? Aumentou 10%, isso antes da pandemia, hein? Vamos lá para os Estados Unidos? Olha lá, Estados Unidos, olha lá. De 17 também aumentou, mas aumentou menos, mas 21% da população. Então, para vocês fazerem uma comparação. Nós temos aqui a Rússia, aí aparece aí de 27% para 32%, tá vendo? Todos estão aumentando, ó. África do Sul, vamos lá para o continente africano. África do Sul, olha, de 45% para 60% da população com falta de dinheiro para alimento. E vamos ver a Austrália, né? Da Oceania, de 8% para 13% da população aí sem dinheiro para alimentação, né? Na sua opinião, vou fazer uma pergunta agora meio de improviso. Isso é mais por causa de perda de renda ou porque encareceu a comida? Os dois, né? Os perda dois? de renda, por causa da inflação, e, obviamente, aumento dos alimentos. Vamos rapidinho ela para um gráfico? Aí, só para ver aqui, ó. A gente vai destacar, por exemplo, aqui, ó, Brasil, né, 20% de 2005, só para fazer uma comparação. Aí ele vai descendo, vai subindo, chegando em 2018, como a gente viu lá, 30% da população sem dinheiro para comprar alimentos. Tá certo, pessoal? Bom, infelizmente ela acabou, se diz. E acabou já faz tempo, então temos que encerrar. Rapidinho, Saiba Mais. Tem lá o Saiba Mais, vocês podem pesquisar aí mais informações. Central de Informações de Aves e Suínos.
Um forte abraço a todos aí, obrigado aí pela participação no chat aí, com a enquete. Alcides, valeu aí pela parceria, hein? Parabéns pela aula interativa, bem legal. Ambos, estamos de parabéns aí. Não esqueçam de avaliar a aula, até mais.